Bom dia, irmãos. Irmãos, é sempre um desafio, né? Todos nós sabemos aquele que chega aqui ao púlpito trazer uma palavra da parte de Deus. Primeiro, a gente tem que ter preparo espiritual, muitas vezes a gente não tem. Segundo, que a gente tenha dado um bom testemunho durante a semana, durante todos os dias na terra. E terceiro, ter um conhecimento teológico que muitas vezes a gente não tem. E é preciso humildade para admitir isso. Né? E também, esse texto não foi escrito por acaso. Ele não foi escrito por acaso e nem não vai ser exposto hoje por acaso. Né? Esse texto ele foi escolhido para que nós façamos uma reflexão do que nós temos feito para engrandecer o nome do Senhor. Né? Ele fala diretamente ao meu coração e eu peço a Deus que também fale ao coração de vocês. O texto ele se encontra no livro de Jonas, capítulo é o 3º. E eu vou ler todo o capítulo. Ele é pequeno, tem só 10 versículos. Os irmãos acompanhem nas suas Bíblias, por favor. Tá? Livro de Jonas, capítulo 3º, verso 1 ao verso 10. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Assim é a palavra do Senhor. Jonas prega em Nínive, título. Diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de 1 dia, e pregava e dizia assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, sinal de humildade e de arrependimento. E fez-se a proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E o Deus que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós queremos te agradecer, primeiro pelo privilégio que o Senhor nos tem dado, de participar da tua mesa real, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de ter podido enxergar a pessoa de Cristo Jesus, ter tirado as escamas do pecado dos nossos olhos, e agora nós podemos te ver, como diria Jó, com mais clareza, com mais certeza, Senhor, da fé que temos em Ti. Nos abençoa a Tua palavra, não é minha, é Tua. O Senhor possa trazê-la e impregnar os nossos corações com ela, possamos refletir nela e dessa forma também dar testemunho no mundo de Ti. É o que nós te pedimos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse a princípio, esse texto, ele não foi escolhido por acaso. Ele é um testemunho pessoal. É um testemunho pessoal e creio que é um testemunho pessoal para muitos aqui. Não para me exibir, não é exibicionismo. Mas é um testemunho do que Deus tem feito na minha vida. E eu também quero dividir isso com vocês.
Não como algumas igrejas, eles fazem deslocadamente, tirando quase que Deus de escanteio e se colocando como centro, dando a si mesmo o molde de suas vidas. Vamos colocar assim, eu sou o cara, ou eu sou essa mulher. Nada disso. E esse texto ele fala justamente isso, ele fala muito ao meu coração, porque quando o pastor Ciro foi à minha casa me fazer o convite, né, para que eu viesse a representar essa igreja como presbítero dela, a minha primeira intenção, eu creio que em outros momentos, em outras situações, em outras circunstâncias, é a intenção do coração de todos nós pecadores que somos, fugir da presença de Deus. Fugir do chamado da sua palavra. Geralmente é isso que acontece. E quando ele disse, irmão, o senhor aceita? Eu quase disse não. E eu me lembrei desse texto. E eu me lembrei do livro todo de Jonas, 4 capítulos, com versículos, poucos versículos, mas eles são muito significativos para a minha vida. Muito significativos. E eu me lembrei de que Deus, na sua soberania, poderia me colocar dentro do ventre de um peixe. Né? Exagero da minha parte? Não exagero. Todos os dias nós somos provados, nós somos desafiados a permanecer na fé cristã. Todos os dias nós somos advertidos, e todos os domingos nada mais é isso aqui do que uma advertência. Desde o capítulo 1 até o capítulo 4, onde se encerra o capítulo, não diz exatamente o que foi que aconteceu com Jonas, o efeito da vida de Jonas. Né? A gente tem sido desafiado. E esse é um desafio. Todas as vezes em que se sobe ao púlpito, ou que se vai pregar a palavra de Deus, ou que o pastor diz, olha, leve um folheto à rua e convide seu vizinho, abra sua casa, convide seus amigos, venha. A gente precisa refletir muito nesse texto de Jonas. Jonas foi desafiado a pregar em Nínive. Vamos falar um pouquinho de Jonas. Tirar um foco de mim, que nada sou. É colocar o foco em Jonas. O título que eu dei aqui, colocado no meu coração, Os Insondáveis Propósitos de Deus. Insondáveis propósitos de Deus. Quem os conhece? Então, quem era Jonas? Jonas era profeta hebreu, da tribo de Zebulon, que também tinha pai profeta. Ele profetizou no reinado de Jeroboão II, por volta do século VIII, né? Não tem nada a ver com aquele Jeroboão I, que o Jeroboão I é aquele, que a Bíblia fala que foi responsável também pela divisão do reino de Israel, reino do norte e reino do sul. Né? Não é esse Jeroboão. Esse Jeroboão que ele fala aqui é o que foi Jonas profetizou que ele iria ser devolvido grande parte do reino de Israel que havia sido perdido. Tá? Ele profetizou nesse período aqui. Então, muitas pessoas quando falam de Jonas, eles falam assim, Jonas foi covarde, Jonas foi medroso, Jonas não teve confiança em Deus. Né? E Jonas foi citado apenas uma única vez. Não é verdade também? Nós temos em 2 Reis, capítulo 14, 25, falando exatamente isso, que Jonas profetizou no reinado de Jeroboão II. Tá? Então, falamos um pouco sobre Jonas, profeta, homem crente, né? Homem fiel a Deus, homem que enfrentou a sua aflição num momento terrível, homem que confiava em Deus.
Ele confiava em Deus, por que ele fugiu da presença de Deus? Ah? A ordem de Deus era para que Jonas fosse a grande cidade de Nínive. A grande cidade de Nínive. E muitos dizem assim, Jonas foi covarde. Jonas era um homem confiante em Deus e não foi. E muitas vezes nós nos acovardamos, sim. Quando nós somos desafiados aqui a trazer um serviço para a igreja. Quando nós somos convidados, sim, eu estou trazendo isso para a nossa vida. Hoje, o cotidiano. Segundo a palavra do Senhor. Quando nós somos desafiados a pregar. No ônibus eu tentei, lutei para fazer isso algumas vezes. Muito difícil. Naquele momento Deus poderia ter me atirado no ventre de um peixe. O máximo que eu consegui fazer foi distribuir um folheto. Pouco demais. Eu já contei para alguns irmãos a minha grande aflição com relação a isso. Sempre lembrando desse texto. Sendo desafiado e não fazendo. Sendo desafiado e evitando. Sendo desafiado e querendo sair fora. E a gente faz isso cotidianamente. Mas não é sempre. Deus nos abençoa, nos prova, nos mantém firmes na fé. Para onde Deus estava enviando Jonas, covarde. Jonas, o covarde, como eu vi alguns se referirem a ele. Mas foi covarde, era profeta, mas se acovardou, não quis ir a Nínive. Quem eram os ninivitas? Muitos de nós já sabemos, a gente conhece esse texto, alguns conhecem muito bem esse texto. Os ninivitas, meus irmãos, eram o povo mais cruel da terra na época. Os ninivitas, segundo a profecia de Daniel, é o primeiro grande império. Os 4, o primeiro grande império a que se refere à estátua que Daniel descreve na profecia de Daniel. Os ninivitas, eles faziam o seguinte, dominando os povos, para eles mostrarem sua fúria e para que os outros povos das redondezas viessem a temê-los. O que é que eles faziam? Eles pegavam os mais fortes, separavam, e para servirem de modelo e de exemplo para mostrarem toda a sua ira, a sua fúria, eles cortavam braço, cortavam perna, sangue frio, não tinha anestesia não. Cortavam dedos e tinham um maravilhoso hábito de empalar seus inimigos. Empalar inimigos é o seguinte: pegavam o inimigo, desnudavam, charpelado mesmo, pegavam estacas e enfiavam a pessoa na estaca a sangue frio. Isso era como eles eram bonzinhos. E um empalamento perfeito, eles consideravam, tinha disputa, tá? Para ver quem fazia o melhor empalamento. Eles enfiavam pelo ânus e aquela estaca tinha que atravessar o corpo e sair certinho na boca. Tá? Tanto eles eram bonzinhos. Eram bonzinhos. Ninivitas eram gente boa. A nação assíria. Isso é o tipo de gente que Jonas iria, para essa gente que Jonas ia pregar. Jonas o covarde. Tá? Jonas foi homem, sim, temente a Deus. Mas ele, nós digamos assim, ele foi preconceituoso, porque ele era um homem confiante em Deus. Deixa eu colocar assim, muitas vezes nós não pregamos a palavra do Senhor, porque nós achamos que aquele pecador não merece ouvi-la. Muitas vezes nós não saímos à rua e não evangelizamos, ou nos abstemos do trabalho, porque nós achamos que o outro irmão deve fazer, que nós já fazemos muito pela igreja. Muitas vezes, nós não evangelizamos em casa porque achamos que tivemos um dia muito cansativo. E aí, não tem tempo para isso. São provas que Deus nos manda, caminhos e nações que Deus nos manda percorrer para que a gente seja desafiado e dessa forma vir a crescer na fé. Então, é essa a nação e é esse o profeta que Deus enviou a Nínive. Nínive, capital da Síria. Diz mais. E
Um segundo chamado, em que Deus manda que Jonas vá a Nínive, e vá à cidade de Nínive, pregue contra ela. Ainda 40 dias e Nínive será convertida, será destruída pela ira de Deus. A pregação do profeta, assim a gente vai colocar da seguinte forma. Na reunião do presbitério, agora recentemente, foi dito o seguinte. Eu até dividi isso com alguns irmãos, eu estava querendo me desviar desse ministério. Desviar no seguinte sentido. A condição que esse servo tem, de presbítero, não é a condição ideal para ser presbítero. Estou falando para vocês. Não seria o estereótipo, digamos assim, do presbítero que a igreja presbiteriana precisa e deve ter. Um cara que é culto, um cara geralmente brancão, barbado, alto, gordão, cheio de teologia, né, pronto a pregar. E quando o livro de Jonas foi pregado na reunião do presbitério, foi dito o seguinte: a nossa doutrina ela é muito boa, excelente. Não é a melhor, mas é uma das melhores. Porque ela prega expositivamente. Mas aí, o pastor, uma pessoa muito centrada, muito séria, muito crente, disse o seguinte: essa não deve ser a cerne, não deve ser o suprassumo, não deve ser aquilo que você acha que vai fazer a diferença no mundo. A nossa primeira convicção é de que o Espírito Santo de Deus é que realiza todas as obras. Fato. Então, a pregação expositiva é boa? Sim, mas ela também pode levar a excessiva vaidade. Excessiva vaidade. Você perde o estado de humilhação, você perde o estado de temor, pode ser, pode acontecer, já aconteceu com muitos pastores, e continua acontecendo. Tanto conhecimento, tanta teologia, tanta exposição da palavra do Senhor, e a gente tem que orar muito pela vida do Hernandes Dias Lopes, que é um homem crente, um homem por quem eu tenho um profundo respeito, né? E aí, de repente, a vaidade domina, e tudo se acaba. Vejam o tipo de pregação, o tipo de profeta como é que estava. E aí eu me coloco dessa forma também. Deus não precisa de um estereótipo de homem. Deus não precisa de um homem gordão, barbudo, bonitão, cheio de teologia para pregar aqui diante de vocês. E nem na rua. Não surte efeito aqui, surte lá. De uma forma simples. Jonas era um profeta que estava danado, irado com a nação ninivita, com o povo assírio. Ele estava cheio de raiva, querendo que aquele povo se lascasse todo. Porque era um homem crente e confiante em Deus. Ele sabia. Capítulo final, ele diz assim: Senhor, não foi isso que eu te disse? Não foi isso que eu falei? Que o Senhor ia favorecer essa nação? Não foi isso que eu confiei. Que o Senhor ia ajudá-los e tocar no coração dessa gente ruim, péssima, e eles se converteriam do seu pecado? Não foi isso que eu disse. Então Jonas estava, naquele momento, não temeroso, mas preconceituoso. E é assim que nós fazemos muitas vezes. Somos extremamente preconceituosos. Por causa do modelo, por causa do estereótipo, por causa da forma como isso vai ser levado ao mundo, trazido para a igreja. O modelo é Cristo. O modelo é Jesus. Não somos nós, a pessoa, do presbítero, do pastor. Claro. Deus, usando a vida de pastores, homens santos, ele faz sim a diferença na igreja. Mas o tipo, modelo, a forma de ser baixinho, ser alto, ser careca, ser alto, ser gordo, se tem muito conhecimento teológico, isso para Deus
pouco significa. Pouco significa. Tanto é que lá no verso 6 a 9, vamos lá, versos 6 e 9 diz assim: chegou a notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco. O pano é uma veste feita de pedaços de tecido velho, assentou-se sobre cinza, em sinal de humildade e arrependimento, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, não se levem ao pasto, nem bebam água. Muitos aqui dão muita ênfase ao milagre que Deus fez colocando Jonas no ventre de um peixe. Isso é pregado muito para as criancinhas. Olha, o profeta ficou lá no ventre do peixe 3 dias, apontando para Cristo, para arrependimento. Mas o grande milagre que acontece no livro de Jonas não é esse. O grande milagre que acontece no livro de Jonas é de como essa nação má, perversa, cruel, veio a se arrepender dos seus pecados. O grande milagre de Deus na minha e na sua vida é de como nós, pecadores antes, agora temendo a Deus, evitamos e fugimos do pecado, e dessa forma somos capazes de vir aqui e pregar o Evangelho do Senhor, mesmo de forma simples. O grande milagre de Deus não é fazer uma pedra clamar. O grande milagre de Deus é fazer o coração duro de pedra se converter a Ele. Esse é o grande milagre que fala o livro de Jonas. O livro de Jonas, ele fala, sim, que Deus pode fazer todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. E dessa forma ele coloca Jonas no ventre de um peixe. E eu sou muito radical em pensar assim. Ele poderia colocar assim, o pessoal ficar medindo, foi dentro de um peixe, foi dentro da barriga de um tubarão branco? Será que foi realmente dessa forma? Será que ele estava em estado de dormência? Não importa. O Deus que criou o céu e a terra, o Deus que muda o coração humano, o Deus que faz com que o profeta temeroso, um profeta temente, um profeta conhecedor da palavra de Deus, fosse a um estado desse, Nínive, cidade assíria, fosse proclamar a sua palavra. O mesmo Deus que criou o céu e a terra, também é capaz de colocar o homem dentro do ventre de um peixe, eu sou radical, muito radical nisso. De forma sobrenatural, de forma extraordinária. Lá em João 3,17, também fala sobre o arrependimento. O arrependimento, ele tem que ser, para que seja ouvido por Deus, ele tem que ser sincero, ele tem que ser de coração aberto, de coração contrito, da forma como Deus fez aqui com os ninivitas, como fez com o rei de Nínive, como fez com essa cidade pecadora, má, perversa, inimiga de Israel. Deus não concede perdão, simplesmente perdoa por perdoar, e se quiser o faz. Deus concede perdão mediante arrependimento sincero. Deus concede perdão mediante arrependimento sincero. Acontece muitas vezes. Pecamos contra Deus, como o pai fez Davi. Pequei, Senhor, pequei contra ti somente. E aí, como Jesus fez com a mulher pecadora, ele disse, vai e não peque mais. Certamente aquela mulher voltou a cometer algum pecado contra Deus. Nós estamos propensos a isso, todos nós estamos. Mas o que acontece, irmãos, é que muitos crentes, eles se justificam mais, parecem se justificar mais no pecado do que tem um arrependimento sincero. O arrependimento sincero é esse estado de humilhação. Vamos se convertam, vamos nos converter nos nossos pecados, vamos jejuar. Foi um arrependimento, foi um
de uma grandiosidade tão grande que nem bois, nem qualquer animal puderam comer qualquer coisa naquele momento. Né? Esse é o arrependimento. É de uma grandiosidade tremenda. Não é o arrependimento da boca para fora. Não é o arrependimento que nesse minuto você está fazendo uma tolice e no minuto seguinte você volta a fazer a mesma tolice. Que arrependimento é esse? Você está fazendo uma bobagem, você diz uma tolice forte contra o seu irmão. Você pratica uma maldade terrível contra o seu irmão, contra a sua esposa, contra o seu patrão. E no momento, na semana seguinte, você está cometendo o mesmo pecado, o mesmo adultério contra Deus. Não é esse arrependimento de que a Bíblia fala, que a palavra de Deus fala. Arrependimento sincero. Evidentemente, vamos pecar de uma forma bem parecida. Lá adiante, ouvi certo presbítero falar também, uma vez ele disse, eu pequei de uma forma que eu pensei que eu nunca mais ia pecar na minha vida. Eu estava com umas pessoas e fiz isso, e ele chorou na nossa frente. Eu pensei que eu nunca mais fosse pecar dessa maneira. Eu pensei, mas se arrependeu, sinceramente. É essa forma de arrependimento que Deus fala. Ainda, Deus, Ele age de todas as formas. Deus pode fazer e proclamar a sua palavra em qualquer lugar, de qualquer maneira. Ele usou a vida de um animal, de um jumento. Ele pode usar a vida de outro jumento. Ele usou a vida, e a palavra de Deus em Salmos, ela fala que a natureza proclama a glória de Deus. Em Salmos, muitos proclama sempre que a natureza proclama a glória de Deus. Nós também devemos ter esse mesmo desejo de proclamar a glória de Deus, falar de Deus. E é exatamente isso que eu resumidamente queria dizer aqui. Deus pode usar qualquer meio para fazer a sua vontade. Como o Senhor fez com o jumento, Ele pode fazer com qualquer um de nós. Usar a sua vida, usar a minha vida, usar vidas que parecem não ter qualquer dom, qualquer talento para proclamar sua palavra e dar bom testemunho de si. 2, mesmo que o temor do Senhor, mesmo no temor do Senhor, podemos cometer em algum momento indisciplina contra Deus. Gênesis 12, 10, um dos patriarcas, lá em Gênesis 12, 10, comete indisciplina contra Deus. Gênesis 12, 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximaram do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer à mulher, vamos dizer que a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa me conservem a vida. Estava mentindo. Estava mentindo. Muitas vezes o servo do Senhor comete adultérios. Ele é indisciplinado. A mentira continua sendo mentira. Deus pode converter os mais duros corações. Em Atos 9, 1 a 5, foi o que ele fez com Paulo. Nós ouvíamos muito quando éramos crianças, que a nossa mãe geralmente falava assim, fulano caiu do cavalo, ele pensou que ia se dar bem, caiu do cavalo. Foi exatamente o que aconteceu do Paulo. Para enxergar a glória de Deus e proclamar a sua palavra, Paulo literalmente caiu do cavalo. Muitas vezes nós precisamos cair do cavalo para poder nos arrepender dos nossos pecados e voltar a enxergar a glória de Deus. Deus
tem trabalhado. Vamos colocar algumas aplicações. Primeira, devemos lutar para mantermos nossa comunhão com Deus, mesmo em casos extremos de extrema aflição. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, quando se viu apertado, quando se viu no ventre do peixe, clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. E esse ouviu a sua voz e fez com que o peixe vomitasse Jonas na praia. Muitas vezes, irmão, nós estamos tão apertados por aflições que nós esquecemos de Deus. Nós estamos tão angustiados com tantas dívidas, com tantas doenças, com tantas perdas, que nós esquecemos de Deus. Muitas vezes, nós deixamos de adorar a Deus, de vir à igreja, porque achamos que Deus não vai fazer coisa alguma por nós. Muitas vezes, nós deixamos de cultuar a Deus porque achamos que Deus não vai realizar os nossos sonhos. Como a gente vê muitas igrejas pregando por aí. Ame a Deus, deem isso, deem aquilo e Ele ouvirá você. A gente sabe muito bem que pode ser que a gente venha a ter, sim, alguns dos nossos desejos mais íntimos satisfeitos nessa vida. Mas a gente sabe também que alguns daqueles desejos que a gente quer profundamente, pode ser que a gente nunca veja nessa vida. Pode ser que a gente morra e não veja acontecer. Devemos confiar que Deus fará todas as coisas mediante o seu poder e vontade. Por fim, devemos fugir das coisas que desagradam a Deus. Por exemplo, preconceito. Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Eu falei isso no início dessa rápida exposição. Deus falou com Jonas e ele, por preconceito, por achar que a nação ninivita não era digna de ouvir o evangelho, por achar que a palavra de Deus não iria sim ser ouvida, tanto é que ele confiou e no final ele diz, não foi isso que eu disse, Senhor, eles iriam se arrepender e o Senhor vai preservar desses miseráveis. Por preconceito, Jonas não quis ir, como muitas vezes nós não queremos ir. Irmãos, na verdade, esse texto nada mais é do que uma pequena reflexão da minha vida, da sua vida, e da lembrança como Deus tem atuado na minha vida. Muitas vezes eu pensei em largar, eu confidenciei isso com alguns irmãos, confidenciei com o presbítero da igreja, com outro presbítero, confidenciei com outros irmãos amorosos e caridosos, e me fizeram desistir da ideia. Não faça isso, não faça isso. E eu voltei a pensar nesse texto aqui de Jonas. Porque existem muitos dons e muitos talentos que Deus pode usar na minha e na sua vida para que o nome dele seja glorificado. Se você não sabe cantar, pregue. Se você não sabe pregar, trabalhe. Se você não sabe trabalhar de alguma forma, sirva com algum dom, algum talento. Visite uma família, doe uma cesta, exponha do seu bolso. O que eu ganho é pouco. Poxa, você ganhava o que antes? Será que algum de nós aqui na nossa igreja tem menos hoje de quando começou essa carreira cristã? Será que algum de nós aqui estamos mais miséria hoje do que éramos antes? Será que algum de nós aqui somos bem menos abençoados hoje do que éramos antes? Esse profeta aqui, ele não tinha nada, mas tinha tudo. Esse profeta aqui, ele não tinha riqueza. Esse profeta Jonas, ele tinha era muito temor de Deus. Tanto é que ele clamou do ventre do peixe, e Deus ouviu a sua prece. Então, irmãos, isso nada mais é, essa pequena exposição, nada mais é do que um convite para mim, primeiramente. Muitas vezes a gente não vê o trabalho do outro irmão também, porque a gente não quer enxergar, com os nossos olhos de malícia,
com os nossos olhos de intolerância, com os nossos olhos muitas vezes de vaidade. E eu sei, e o pastor Ciro faz muito bem, sim, quando ele sobe aqui ao púlpito e ele diz, fulano de tal fez isso, às vezes a pessoa se envaidece, sim, nós nos envaidecemos. Mas ele faz muito bem em proclamar, né, o nome daquela pessoa que está servindo ao Senhor aqui na casa de Deus. É sim, é digno, é correto, é honroso, é honrado, que aquela pessoa seja honrada segundo a vontade de Deus. Não é para envaidecer, não. Não é para envaidecer. Não é para glorificar aquela pessoa, que ele é um pecador miserável como eu e você. Mas para que o nome de Deus seja glorificado e para que essa pessoa se sinta incentivada a continuar no serviço. Para que o nome de Deus seja proclamado. Para que você, como foi falado, abra a sua porta, a porta da sua casa. Você convide o irmão. Dói no bolso? Daí. Mas fez a viúva e deu a única moeda que ela tinha para a salvação da sua alma. Não estava fazendo troca nem barganha com Deus. Ela sabia que Deus iria sustentá-la, mesmo que ela não tivesse nada. Salmo 23. Salmo 23. O Senhor não me faltará. E se tudo me faltar, Ele não me faltará. Então, queria encerrar. Agradecendo primeiro aos irmãos pela paciência e por aceitarem esse humilde servo como um membro desta igreja, me fazendo ver, segundo a palavra de Deus, que Deus pode usar todas as coisas, Deus pode fazer todas as coisas segundo o seu propósito. Nós não nos obedeçamos se alguma coisa der certo, porque muitas coisas, mediante a oração do justo, Deus faz com que aconteçam. Essa igreja é um exemplo disso. Eu tenho certeza que muita oração foi feita até que Deus pudesse ouvir e fazer com que essa igreja se fortalecesse, crescesse em espírito, que essa igreja fosse hoje, como ela está hoje, estruturada, com a ajuda de irmãos, com a ajuda dos dízimos, com a ajuda das ofertas, com os empenhos. Claro que nós não vamos abandonar o conforto do nosso lar, da nossa família, deixar a nossa família em segundo plano, mas sim, aqui se prega a palavra do Senhor, aqui se é proclamada a palavra de Deus, aqui nós louvamos e temos a oportunidade de nos congregar, de aprender a ser pessoas, de aprender a ser cristãos. Não vamos ter isso como uma brincadeira na nossa vida. Vamos levar isso como uma verdade no nosso coração. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas vezes vem o desemprego. Eu sei que muitas vezes vem a angústia. Eu sei que muitas vezes vem o medo. Eu sei que muitas vezes nós não queremos fazer, como eu não queria. Mas é preciso fazer. É preciso fazer. Então que esse final de ano sirva para que a gente reflita. Para que a gente reflita em Jonas. Homem temente a Deus. Homem crente, sim. Homem crente. Homem que não queria levar a palavra do Senhor porque achava que os outros eram indignos de ouvi-la. Mas que no final ele disse, aquilo que prometi, isso cumprirei. Isso cumprirei. E sentou-se de longe para ver se realmente aquilo que Deus havia prometido ele ia cumprir. Ele queria mais é que aquela cidade se ferrasse. Perdão o termo, mas era isso mesmo. E muitas vezes é isso que nós queremos. A pessoa que nos agride, a pessoa que nos abala. Eu não quero saber dessa pessoa. Não quero. Ele é mau. Ele ri de mim, ele fala mal de mim. Aquela pessoa, ele não é crente. Não quero saber dele. Não quero. Ele já pecou. Esse cara fez besteira. Essa mulher já fez bobagem. Ela fez isso, fez aquilo. Não quero mais saber dessa gente. Não é isso. Não é isso. Eu tenho essa convicção, não é isso. E luto no meu coração para que essas incertezas não venham me abalar. E eu peço a Deus também que não abale você, meu irmão. Minha irmã, em Cristo. Eu tenho lutado para que as nossas diferenças, eu tenho lutado para que os estereótipos que a gente cria no nosso coração, que a gente cria muitas vezes no nosso pensamento, não atraiam a ira de Deus contra nós e nos joguem no ventre de um peixe.
não vou falar de uma forma literal, mas nos provoquem aflições ainda maiores que essas que passamos. Tá? Queria orar com você, por favor. Senhor, Tu conheces o coração de cada irmão, de cada irmã. Sabes, né, quando nos assentamos, quando nos levantamos. Conheces as nossas deficiências. Mas nós nos colocamos agora, não como profeta, mas como o rei de Nínive, que se despojou das suas vestes reais, que jogou fora toda a riqueza e sentou-se em cinza, em sinal de humildade e de arrependimento, e que nós possamos, Senhor, proclamar a Tua palavra, de todos os modos, de tudo aquilo que o Senhor nos permitir fazer, não nos afastando da Tua santa presença, não indo, Senhor, provocar a Tua ira, de forma que não leamos mais a Tua palavra, de forma que façamos o mal contra o nosso próximo, de forma que falemos mal do nosso próximo, de forma que aproveitemos e pisemos a cana quebrada, a cana já moída, nós pisemos em cima dela, de forma a provocar a Tua ira. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, nos livre do mal. Faz em nós a Tua vontade, sim, faz em nós a Tua vontade. Faz, Senhor, atrai nosso coração para a Tua presença. Honra, Senhor, o Teu nome nessa casa de oração. Honra, Senhor, o Teu povo aqui. E, Senhor, usa as nossas vidas como promessa, Senhor, a promessa que o Senhor tem feito. Usa a vida dos Teus santos a glorificar e magnificar o Teu santo nome. É isso que eu te peço, eu te suplico, nos dando mais humildade no coração e arrependimento. Em nome de Jesus, amém.